Fala, Nicolas. Maria Clara, bom dia. Ana, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Ítalo, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Ana. O João aí. O Wellington, eu uso esse aqui, ó, fundo de garrafão. Esse aqui é mais diferente desse, né? Ó. Agora esse aqui aumentou um pouquinho. Eu não estou enxergando longe, entendeu? Perto tá tudo bem. Vamos lá. Ata. Ata é um documento que você anota. Cadê? Yesterday. Vocês estão ouvindo a música? Não. Não dá pra escutar nada. Tipo, só o Senhor, mas a música não. Entendi. Agora deu. Deixa eu ver aqui. Eu acho que para vocês conseguirem ouvir, eu tenho que compartilhar, né? Agora dá pra ouvir, mas tá travando um pouco. É que você, quando coloca, né, alguma coisa com som no Meet, você tem que parar de fazer tudo, né? Pra ele reconhecer, parar de mexer mouse, ele... Mais um minutinho a gente começa. É o Yesterday do Paul McCartney. Então, todo mundo que entrou, sejam muito bem-vindos, né? Primeiro ano é os pupilos da escola, né? Os professores, a diretora, e de fato vocês, né? Sobretudo vocês que estão mais compromissados, de fato têm um trabalho muito reconhecido, né? Liderança, protagonismo e comprometimento com as atividades. Eu vou propor hoje um outro comprometimento, né? A gente está vindo aí de uma leitura legislativa dentro da filosofia política e, ao abordar esse tema, não sei se vocês já olharam, alguns acredito que sim, o tema de hoje ele propõe refletir sobre a desigualdade social no Brasil. Em algum momento vocês podem já ter feito isso com o Augusto, ou já terem assistido alguma reportagem, ou terem visto alguma imagem, ou alguém falando, ou si próprio, em relação a si mesmo, ter observado, né, a gritante realidade desigual que o Brasil sofre. Se vocês lembrarem, nas nossas aulas anteriores, uma palavra importante que tem a ver com jurismo, né, com a ideia de legislação de igualdade, é a isonomia, que perante a lei nos coloca em postura de igualdade, porque todos somos iguais perante a lei. Acontece que, na realidade, ou na prática, quando a gente vai viver as condições, como dizia Marx, as condições materiais da existência, que a gente precisa das condições materiais da existência, nós nos deparamos com uma desigualdade imensa, né? Então a gente recorre a pirâmides sociológicas para podermos entender a discrepância enorme entre as classes, né?
Então, assim, as classes, elas são uma maneira de mostrar a desigualdade que existe entre nós, as classes sociais, as ideologias, né? Também o acesso e a permanência na cultura e na educação ou na informação recebida pelas instituições. Então, todas essas categorias sociais, né? Mais a max média, que é uma expressão também que surge dentro da análise sobre desigualdade social e quer nos ajudar a perceber, sobretudo com Althusser, que é um autor que leu Marx também. Marx é muito importante para essa contribuição. Mas, um anterior a ele, e inclusive no bimestre passado, eu comentava com os alunos dos segundos anos, vocês leram Agostinho, os segundos anos leram Rousseau. Rousseau tem várias obras, e Rousseau é um contratualista, né? Ele nasce ali no século XVIII, e ele vai conviver com os ciclopedistas, ele é um déspota, alguém que vai lutar pelos direitos, e houve um concurso em Dijon, né, e para escrever uma redação, e a melhor redação seria premiada, alguma coisa nesse sentido, e a pergunta é, por que existe a desigualdade entre os homens? E se a lei natural permite? Ou seja, é natural que nós sejamos desiguais, que nós não sejamos iguais, desde as características biológicas até as características culturais, sociais? E Rousseau escreveu um livro chamado Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade social entre os homens. Para eu não falar desse livro aqui, vocês que têm livre acesso ao YouTube, ao canal, eu tenho um canal, chama Seu Direito de Pensar, vocês podem acessar lá, tem 2 aulas. Opa! Lá. Opa, vocês estão me ouvindo? Sim. Porque eu pareci travado para mim. Lá vocês vão encontrar 2 aulas eu explicando esse livro, né? E eu consigo explicar ele todo. Né? Então, ele é um livro que trata exatamente desse homem natural antes da civilidade. E esse homem não era nem bom nem mal, porque não tinha valores. Os valores são da sociedade. Nós só sabemos que é bom e é mal nas relações. Então, esse homem natural, esse homem que viveu algum tempo histórico, né? E Rousseau, ele foi para uma floresta, ficou numa casa sozinho, tentando imaginar como seria esse homem. O que ele conclui? Uma coisa que para nós hoje é muito evidente, que a pobreza ou a desigualdade, ela não é natural, ela não é querida por Deus, ela não é querida pela natureza, ela é uma construção histórica humana. Nós nos fazemos desiguais, porque a partir do momento que funda-se a propriedade privada, aquilo que diz respeito ao que é meu e não é do outro, e aí nós criamos, então, o conceito de desigualdade. Bem, sugiro, para quem quiser aprofundar o assunto, ou conhecer o pensamento, ou o que Rousseau escreveu nesse livro, as 2 aulas estão dispostas no canal Seu Direito de Pensar. Você coloca Seu Direito de Pensar no YouTube, é o canal Laranjinha, é o meu canal, e lá você procura a aula sobre Rousseau, e o tema é Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. A lei natural permite? Não, a lei natural não permite. Nós interferimos. Quando o homem passa do estágio natural, que ele não tinha valores, ele não era nem bom nem mal, passa para o estágio social, cultural, o estágio do pacto, e aí ele se torna desigual, porque ao ter uma propriedade privada, ele quer defendê-la, e ao defendê-la, ele pode brigar, ele pode matar, ele pode... Então, ele cria leis, então ele cria o magistrado, e o magistrado vai, de certa forma, reconhecer que aquela propriedade é dele, enfim. Então, esse pensamento é do Rousseau. Então, aquela frase que roda por aí, na internet, etc., que o Thomas Hobbes, no Leviatã, teria dito o homem é mau por natureza, e na mesma linha iria Maquiavel e outros autores, Rousseau teria dito o oposto, que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe.
ela é um pouco distorcida, né, no original francês, porque o homem não nasce bom. O homem é aquilo que nós dizíamos do conceito de democracia da Maria Ruda de Lúcia Aranha, né, e a Marilena Chauí, quando elas diziam que a democracia é um poder neutralizado. Então, o homem nasce com uma capacidade neutra. Ele só vai angariar valores positivos e negativos, ou seja, virtudes e vícios, na comunidade cultural, ou seja, na civilidade, quando ele passa de uma linha para outra. Muito bem. Tendo dito isso, para entender a história do Brasil, as desigualdades nos nossos pouco mais de 500 anos, é preciso recorrer a muitos autores, né? Raimundo Faoro, por exemplo, o pai do Chico Buarque, né? Um grande pensador do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda. Inclusive, ele tem um livro importantíssimo chamado Visão do Paraíso, que ele já mostra toda a bagatela de corrupção, né? Outra obra dele chama Raízes do Brasil, que ele tenta definir que é um homem. Outros autores como Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, né? O próprio Mário de Andrade, que escreveu Macunaíma, que é sempre um trabalho, quando eu estou na escola, que eu gosto de fazer um projeto, assistir o filme, ler parte da obra e mostrar que o Macunaíma está um pouco dentro de cada um de nós, né? A gente não é só descendente de índios, de negros ou de brancos, portugueses e piedosos pela religião católica, ou alemães, como é a Ana, né, que tem um sobrenome alemão, mas nós temos também um pé na nossa originalidade brasileira, né, tupinambá, macunaímica e todas as tribos que viveram aqui no nosso país. Mas, recentemente, surgiu porque ele não era midiático, um grande professor chamado Gessé de Souza. Ele tem uma característica, se vocês forem assistir os vídeos dele, ele é um pouco gago, que nem Moisés, né? Tem dificuldade de falar. Mas isso nada desmerece, né? É um pouco engraçado. Quando ele se empolga, o que acontece com a pessoa que tem essa situação, né? Nas cordas vocais? O pensamento vem rápido e ele quer acompanhar o pensamento falando, e aí há o engasgo, né? Uma vez foi um deputado no Jô Soares, e ele fez uma entrevista. Ele era um vereador, um deputado, não lembro a função dele, e ele era gago. Foi uma das entrevistas mais engraçadas do talk show do João. Enfim, Gessé de Souza, ele está disposto para vocês lá. Eu vou mostrar o texto dele. O texto dele é um texto que tem um nome interessante, chama A Gramática Social da Desigualdade Brasileira. A Gramática Social da Desigualdade Brasileira. Agora, quem que é Gessé de Souza? Para a gente poder estudar um texto, uma primeira coisa, nem que for na Wikipédia, vocês acessam ali e vejam, olha, o Gessé de Souza, ele é um brasileiro, né? Ele é um professor que nasceu em 1960. Então, ele tem 60 anos, né? A linha dele está mais na sociologia. Então, ele é professor universitário e pesquisador. E a sua área de observação, de análise, é a teoria social. E os grandes estudos dele, ou os livros que estão aí, que eu já li alguns, e que está na faculdade, que está nas mãos dos alunos, primeiro, ele chama de A Ralé Brasileira. Quem é a Ralé Brasileira? Segundo, por conta do impeachment da Dilma, ele escreveu A Radiografia do Golpe, em 2016. O mais famoso texto dele chama-se A Elite do Atraso e a Classe Média no Espelho. A Elite do Atraso e a Classe Média no Espelho. Né? Em 2015, ainda a presidente Dilma Rousseff nomeou ele para o IPEA. O que é o IPEA? O IPEA é o Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada. Mas quando o Temer assumiu em maio de 2016, ele automaticamente pediu demissão. Mas professor pode ter visão, posicionamento político? Pode. E é claro que o Gessé de Souza, ele se coloca
numa observação do Brasil numa vertente de esquerda. Por quê? Porque as críticas dele vão todas em relação à massificação, à imposição dessa desigualdade. Ou a palavra que ele mais utiliza, a perpetuação do complexo de vira-lata que o brasileiro tem. Sabe aquele vira-lata? Aquele vira-lata que apanha, 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 embana o rabinho? Então, nessa observação, nessa metáfora até simplória, que ele observa o brasileiro e a desigualdade. Então, duas coisas importantes dessa aula já. Primeiro, a desigualdade, ela não é um fato abstrato que caiu de paraquedas entre nós. Nossa, eu nasci numa família rica, que sorte tenho eu. Eu já sou azarado, nasci numa família pobre. Não, se você estudasse, se nós conseguíssemos estudar as relações internas da nossa família, saberíamos por que os nossos antepassados conseguiram ou não conseguiram angariar terrenos, dinheiro, etc. É claro que nós hoje podemos mudar o cenário com trabalho, com honestidade, né? Ou optando por uma outra linha, com corrupção, com ladruagem. As duas coisas são passíveis, mas têm consequências, a gente sabe disso, já falamos de lei, né? Então, o GC, quando ele diz que nós temos um complexo de vira-lata e que essa elite ela está no topo, né? Os 10 brasileiros mais ricos, eles compõem quase 85% a 90% da riqueza do produto interno bruto do Brasil. E os 10% restantes, ele é dividido, foi 10 pessoas. Então, dos 210 milhões, 10 desses têm quase 80%, quase 90% da riqueza do Brasil. E os outros 10% são divididos com os mais de 210 milhões, né, ou 209 milhões 990. É muita gente, é muito dinheiro, mas é muito dinheiro na mão de pouca gente e muita gente que não tem acesso, como a gente dizia já, nem ao auxílio emergencial ou o mínimo de condições para ter uma vida digna, né? Então, a gramática da desigualdade no Brasil. Então, fica claro, a desigualdade é uma criação nossa, humana. Nós nos fazemos desiguais. A pobreza é uma criação humana. As pessoas inventaram a pobreza. Não é natural a pobreza. Outra coisa, as análises que são feitas desde os franceses no Brasil, como Jean-Jacques Rousseau, na obra O Discurso sobre a Desigualdade Social, ou de um brasileiro nato, o Gessé de Souza, que nós falávamos sobre a formação dele, eles observam exatamente o histórico de desigualdade que o Brasil sofre desde a sua criação, vamos chamar assim, do seu descobrimento, da sua colônia, enfim, da sua república em 1889. Um pouco mais do Gessé, só para a gente encerrar a fala sobre ele, ele se formou em Direito em 1981 pela UNB, Universidade de Brasília, né? Depois, ele fez mestrado em 86, então, depois que você faz bacharelado, licenciatura, você parte para pós, você pode fazer uma especialização, ele fez mestrado lato sensu, então ele recebe o título de mestre em Sociologia. E aí, ele vai para fora do Brasil. Em 91, ele fez doutorado, né, que é muito comum. Depois que você termina o mestrado ou durante o doutorado, o Brasil, a instituição CAPES, ela oferece chamada Bolsa Sanduíche. Você recebe um salário, você se desliga dos empregos formais aqui no Brasil e fica 2, 3 anos pesquisando, depende do que você pesquisa também, né? No país onde a sua pesquisa tem mais, vamos chamar assim, pertinência. Então, uma colega minha, a Fabrina, que foi até minha chefe, ela é doutora em filosofia, mora em Taubaté. Ela estudou o pensamento de Pierre Bourdieu. Bourdieu morreu em 2002, então, assim, é um contemporâneo, né? Então, aonde Bourdieu escreveu, aonde Bourdieu deu aula, onde estão os textos que Bourdieu escreveu? Estão na Paris 3. Então, a CAPES ofereceu à Fabrina uma bolsa para ir estudar na França.
né? Então, assim, faz parte do doutorado dela essa passagem pela Universidade de Paris. Então, ela mora lá, ela vive com os recursos que a própria CAPES, o próprio União, o Brasil, oferece para formar um professor com essa experiência fora do Brasil. Isso é muito comum nas universidades federais, estaduais, esse sanduíche, essa saída para fazer. Então, volta já com o título de doutor, né? No caso da Fabrina, em filosofia. No caso do Gessé, ele doutorou-se também em sociologia pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha. E depois, o professor, depois de doutorado, ele faz pós-doc, e ele procura livre docência. Então, ele é um professor que já pode ser citado. Ele tem livro, tem artigos publicados, ele é um grande pensador. E aí ele fez, aqui mesmo, na Universidade de Flensburg, também na Alemanha, em 2006, terminando a sua livre docência. Ainda conseguiu fazer pós-doutorado, esse cara é estudioso, hein? Em filosofia e em psicanálise, né? Em Nova York, na New School for Social Research, entre 94 e 95. Então, é um autor muito renomado, importante. O exercício que eu postei para vocês tem 2 trechos do texto dele. Bem, como o texto ele não é um texto extenso, mas também não é um texto curto, se vocês tendo essa aula e lendo o texto, vocês já vão começar a lembrar as ideias que o Gessé vai oferecer. Mas é importante também que nós tenhamos com clareza o que o Gessé quer, de fato, propor para nós, enquanto comunidade social, para poder averiguar essa habilidade que é discutir, por exemplo, né, a habilidade proposta, se vocês lerem lá posteriormente, na ficha, a habilidade é compreender a desigualdade brasileira de Gessé de Souza, né? A habilidade ficou relacionado aqui, reconhecer a condição da pobreza material como questão social importante e analisar a questão da pobreza no âmbito da reflexão sobre justiça social. Tudo bem? Vocês estão com visualização do texto, correto? A gramática social da desigualdade brasileira. Está aparecendo para vocês, jovens? Sim, obrigado, Hélito. Então... Está aparecendo sim. Obrigado. Então ele fala, nesse primeiro, vamos falar o texto é de 2003, tá? Foi publicado numa revista de sociologia em fevereiro de 2004. Aqui ele fala sobre a marginalização em massa que acontece com países como o Brasil. Por que há uma marginalização? Porque existe um conceito na sociologia de estereótipo. E nós estamos, de novo, angariando esse conceito. Estereótipo, vamos pegar um exemplo mais do cotidiano. O meu irmão é uma pessoa muito tatuada, mas muito tatuada mesmo. Mas toda vez que nós saímos, sempre o meu irmão ele é observado por pessoas, tanto de lojas ou de restaurantes, sobretudo por policiais, por ser muito tatuado. O fato do meu irmão ser muito tatuado significa que ele é uma pessoa que não é uma pessoa direita, do bem, que vai fazer alguma coisa errada? Não, mas é um estereótipo que pessoas que praticam geralmente você pega um jogador de futebol que ganha muito bem, que tem vida correta, família, etc., ele é todo tatuado também. Não significa que ter uma tatuagem que você seja alguém vinculado a alguma coisa que não é legal. Mas, tudo, né? Nesse sábado para o domingo que passou, nós fizemos uma caminhada aqui de Pinda para Aparecida. E
o meu irmão foi de carro para dar apoio para a gente, né? Pedro Ivo também estava na caminhada. E ali próximo à Roseira, a polícia fez uma parada. Ele estava com o meu carro e revistou todo o carro. Não é comum a polícia parar um carro e revistar o carro. Geralmente, sobretudo numa rodovia estadual, a polícia militar deveria fazer o mínimo, que era solicitar o documento do condutor e do carro. Por que ela investiga o carro? Por que ela pede para ele abrir porta-mala, botar lanterna? Porque simplesmente ele é um jovem tatuado. E ele ficou muito bravo, né? Ele não gosta disso, ele enfrenta. Mas, assim, o Estado tem esse direito. E o estereótipo, agora volta à questão, o estereótipo de um jovem ter tatuagem para a sociedade é um sinal de alerta para algumas pessoas, para autoridades ou para as autoridades constituídas sobre segurança pública, no caso a polícia. No que diz respeito a, vamos chamar assim, ao Brasil, o estereótipo nosso era de um país fracassado, um país quebrado, um país de produção baixa. Eu citei alguns autores no início da aula, lembra? E tem um autor chamado Paulo Prado, que escreveu a Paulística, e um texto muito interessante, que fala sobre o estado de São Paulo, mas fala sobre o Brasil também, e o Brasil é chamado na obra de Jaburu. Jaburu é um pássaro muito grande, mas ele é triste, e ele vive ali na região centro-oeste. Inclusive, Jaburu é o nome de um dos palácios, olha o nome, palácios, nós temos palácios ainda lá no nosso governo em Brasília. Palácio do Jaburu, onde o presidente sempre atua. Por que o Jaburu? Quem observou o Jaburu e identificou o Jaburu com o Brasil quis simbolizar o seguinte: o Jaburu é um pássaro grande e triste. O Brasil é um país grande e entristecido. Por que o Brasil é entristecido? Daí nós temos que ir para o Caio Prado Júnior e outros autores que vão dizer: a tristeza vem da nossa religiosidade, ou seja, do sentimento de culpa. Vocês que praticam religião sabem que o sentimento de culpa é muito forte dentro das igrejas, da religião cristã e de outras religiões. Por quê? Porque nós não podemos pecar. Lembra Agostinho? Agostinho vivia sempre pedindo perdão a Deus, porque ele era um pecador, porque ele não fazia o que Deus pedia para ele. Então, o Freud, no século XX, vai começar a trabalhar com esse sentimento. Por que nós sentimos culpa em relação a muitas coisas? Enfim, concluindo, o Jaburu, país grande e triste, a tristeza, fruto do sentimento de culpa trazido pelos portugueses. E isso cria em nós um peso nas nossas costas. Já viu aquelas pessoas arcadas, né? A minha mãe dizia: você está arcado, Rodrigo. Eu sou muito alto desde adolescente. Eu tenho 1,91 m. Então, minha mãe dizia: reta a coluna, você vai ter problema na coluna. E, de fato, as pessoas... Mas tem pessoas que a vida foi tão dura, tão espizinhenta, que a pessoa vive arcada, assim, ó, vive com o peso da história. E o brasileiro é um desses, né? O brasileiro não desiste, o brasileiro luta, mas, né, ali no Vale do Jequitinhonha, que é em Minas Gerais, na passagem da 116, entre Minas e Bahia, quase na divisa, é um dos lugares mais pobres do Brasil. Ali as mulheres lavam louça ainda no Rio Jequitinhonha, e houve um trabalho ali de um psicólogo chamado Dalton Ramos, depois foi publicado, que ele dizia o seguinte: passei 2 anos tentando arrebitar o nariz das mulheres do Vale do Jequitinhonha. O que é arrebitar o nariz? Não é dizer que você é orgulhoso, mas é tirar a pessoa da condição de curvamento, da sua dor histórica, da falta de recurso, enfim, de tantas coisas que são mazelas sociais que só agregam, não é a palavra correta, mas só importam e pesam mais na desigualdade entre as pessoas. Tá? Agora eu vou ficar um pouco no texto, nós temos um pouco tempo, e eu gostaria de dar uma abertura geral para vocês poderem entender, para depois responder a questão, tá bom? Então, essa marginalização em massa aqui, ó, marcada com... ela vai... vamos chamar assim, vai despontar naquilo que o Gessé chama de
Culture and Personality, ou seja, a tese olha assim, a tese que ele pretende demonstrar está aqui, que a naturalização da desigualdade. Volto a perguntar para os senhores e as senhoritas, a desigualdade, ela é natural? Não, não é natural. Mas existe uma tese da desigualdade natural, que todos nós somos desiguais por natureza. É claro, um nasceu menino, outro nasceu menina, gêneros. Um nasceu louro, outro nasceu moreno, negro, um nasceu alto, outro nasceu baixo. Bom, são características biológicas. Inclusive, antes, para definir raça, né? Essas aulas são do segundo bimestre do segundo ano, quando a gente vai estudar geografia. Antes, para definir raça, a primeira coisa é olhar a cor da pele. Então, eu olhava a cor da pele, ou a pessoa era branca, ou a pessoa era negra. Não tinha ainda essa opção parda, né? Que nem hoje o Brasil tem mais negros do que brancos, porque o pardo ele está para negro, não para branco. Então, houve um enegrecimento do Brasil. Bem, existe uma explicação para isso. Não vou abordar isso agora. Por que o Brasil enegreceu nos últimos 30 anos? Porque o IBGE, quando chega na sua casa, ele vai perguntar, Bruna, você acha que você tem que cor? E a Bruna vai responder, eu sou branca. Né? Ou perguntar para uma pessoa negra mesmo, você se considera que cor? Se a pessoa negra dizer, não, eu sou branco, o entrevistador, ele não pode dar a opinião dele. Você tá louco, rapaz? Você é negro, você tá louco? Você tá zoando com a minha cara. Tô fazendo pesquisa aqui, você tá falando que você é branco, você é negro? Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque, segundo a legislação vigente, a raça é autodeclaração. Mas vai do bom senso, né? A pessoa tem que dizer, eu sou branco, eu sou pardo, eu sou negro. Gênero. Hoje se fala em gênero masculino e feminino. Tem os transgêneros, tem as questões de opções sexuais. Isso é outra coisa. E tem os nomes sociais. Então, isso entra na pesquisa. Hoje, esse ano não foi feito. Era de 10 em 10 anos se faz a pesquisa do IBGE. Portanto, é uma autodeclaração. Cor da pele. Passou o tempo, características morfológicas. Então, o jeito do nariz, o jeito da orelha, o jeito do rosto, o formato, sobretudo do nosso rosto, da nossa face, determinava também um pouco da nossa raça. E agora a gente não precisa mais, porque você pode pegar aquela Daiane dos Santos, que era acróbata, né? Acróbata, como é que ela era? Ela participava das Olimpíadas, ela era ginasta, né? Acróbata, difícil falar essa palavra, acróbata. Ela fazia acrobacia. Enfim, né, eu sou do tempo que o Didi ia falar essa palavra na televisão, dos Trapalhões, ele falava a cobra da bacia. Então, a ginasta Daniela dos Santos, apesar de ser negra, o DNA dela não é ligado à África. Portanto, ela não tem uma tradição aos navios negreiros. Ela tem uma tradição aos portugueses. Foi descoberto pelo DNA. E às vezes você pega uma pessoa super branquela e a tradição ou a raiz dela está na África. E não tem problema estar em Portugal ou estar na África. Simplesmente o DNA revela nossas matrizes genealógicas. Isso é importante. Matrizes genealógicas. Bem, não sairei da primeira página. Essa naturalização, jovens, o Gessé vai dizer o seguinte, formam subcidadãos. Nós sabemos que os cidadãos têm todos os seus direitos garantidos, mas o subcidadão não. Por quê? Porque ele é um cidadão inferior. E é nisso que ele vai fazer a sua denúncia. Meu argumento implica... Estou aqui, vou selecionar, vocês conseguem ler melhor comigo. Meu argumento implica que nossa desigualdade e sua naturalização na vida cotidiana é moderna, posto que vincula a eficácia de valores e instituições modernas a partir de sua bem-sucedida importação, de fora para dentro. Assim, ao contrário de ser personalista, ela retira sua eficácia da impessoalidade, típica dos valores e instituições modernas.
É isso que faz tão opaca e tão difícil a percepção da vida cotidiana. O que o Gessé quer dizer com essa exportação? Nós gostamos de importar cultura de fora, né? Por isso que esses autores que eu citei para vocês, que muitos deles, alguns deles vocês estudam na literatura portuguesa, da língua portuguesa, por exemplo, Oswald de Andrade. Vocês já ouviram falar do grande poema do Hamlet, do Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão, né? E vocês até sabem falar em inglês. O Oswald criou um poema do Pau-Brasil, e ele começa com a expressão shakespeariana traduzida para o Brasil. To be or not to be, that's a question. Quer dizer, o tupi é a grande questão, e não o ser, porque o ser é ser tupi. É tupi-guarani o problema. Então, quando Oswald faz isso, ele está fazendo o quê? Ele está também trazendo não a importação inglesa ou a importação francesa, que o Brasil comeu muito, muito, muito. Macunaíma é isso, é essa carnificina de comer cultura alheia, né? Roupa alheia, cultura alheia, moda alheia, tudo viver padrão welfare state, o jeito americano de ser, o jeito europeu, o jeito francês. Então, fica difícil aquilo que a nossa eletiva, a eletiva Entre Acordes e Canções 2, eu e Pedro Ivo, estávamos provocando no início do ano, gostar da brasilidade. Mas eu não gosto das músicas do Brasil. Eu não gosto de bossa nova, eu não gosto de música popular. Eu gosto de funk, mas funk, eu gosto de rap, mas rap internacional. O funk é legal só a batida, eu não gosto da letra, ou gosto da letra. E aí, assim, uma apologia, um monte de coisa socialmente não muito agradável, enfim. Então, o Gessé está dizendo, houve e há um histórico de importação de conteúdo. E essa importação, ela é responsável por criar subcidadãos. A gente importa já o conteúdo da subcidadania. Volta ao texto. Então, ele vai falar aqui a primeira coisa. Reconstruir a configuração valorativa subjacente ao racionalismo ocidental, ao seu ancoramento institucional, reconstruir uma versão sociocultural do tema marxista da ideologia espontânea do capitalismo. Em seguida, aí ele fala agora de Max Weber, né? Refletir de sua aplicação no contexto da modernidade periférica, como se fosse um insight, uma ideia, né? E aqui cita também o autor, né, que eu falei dele hoje, que a minha colega estudou, o Pierre Bourdieu. Por que falar dessas duas situações? Porque precisamos, dentro da perspectiva marxista e weberiana, lidar com as questões da religião. Porque desde o início, a religião deixou um legado aqui. Primeiro, de sentimento de culpa. Segundo, de consentimento a tudo que é dito pela autoridade civil, religiosa e depois militar. É claro que não precisamos ser um país anárquico, né, desobediente, mas a servidão voluntária foi muito bem expressa, foi muito amalgamada nas raízes da sociedade do Brasil. Inclusive, no capítulo 5º desse livro, As Raízes do Brasil, o Sérgio Buarque de Holanda diz que o brasileiro tem um caráter, como que é a expressão que ele usa? Que a gente é muito dado, muito acolhedor, que o brasileiro sempre dá um jeito, não daria, mas dá, faz de um jeito. É tipo aquelas pessoas que estão numa feira e você fala para ela assim, então não vai ter jeito. Ele fala assim, não, sempre dá um jeito. Nós sempre damos, brasileiros sempre dá um jeito. Não é bem por aí, né? Tem coisa que não dá jeito. E quando não dá jeito, não tem problema, mas a gente enxerga assim, como se fosse uma tonalidade problemática, e não é, né? Então, avançando um pouco mais, ele fala da religião, né? E passamos para
uma análise não só estritamente do Brasil, mas da América Latina, né? Ele diz uma grande parte da sociologia cultural e institucional que se deteve ao estudo da América Latina, escrita tanto por autores aqui latino-americanos como por não latino-americanos, estava ainda marcada explícita ou implicitamente por essa pressuposição, né? Qual pressuposição? Aquela, né, de uma classe de periferia, de uma sociedade que importa as coisas de fora, segunda ideia. E terceiro, de uma massificação onde a própria sociedade, enquanto tal, se compreendia naturalmente desigual. Aos países do primeiro mundo, o Brasil é o terceiro mundo. Então, nós nos entendíamos como terceiro mundo a princípio, a priori. E isso é um problema para o Gessé de Souza. Então, o que nós temos que escrever ao ler os dois enxertos que eu propus para vocês? Que a desigualdade ela não é natural, ela é uma construção. E como faz? Então, se isso fosse um tema de redação para o Enem, como que você, jovem, né, lendo Gessé de Souza ou tendo algumas ideias próprias, você proporia um reajuste, uma revisão da desigualdade no Brasil. E hoje é interessante, porque se você levantar a bandeira contra a desigualdade, né, eu, por exemplo, uso esse anel aqui, ó. Cadê? Câmera. Esse anel aqui é da TDL, Teologia da Libertação, condenada pela Igreja, por João Paulo II, e hoje um pouco mais amena, porque o Bergoglio, o atual Papa Francisco, é aqui da Argentina, então ele viveu essa teologia da libertação. Quando eu estudei, eu fui teólogo da libertação, um grande expoente é um padre chamado Gustavo Gutierrez, né, na América Latina, e no Brasil é Leonardo Boff, né? Então, essa concepção, ela tem análise marxista, mas ela não é o marxismo, muito menos o comunismo e muito menos o socialismo. O que ela é? Ela é uma expressão de que nós queremos um mundo mais justo, nós queremos um mundo menos desigual. Eu acho que vocês também querem. Eu acho que o Bolsonaro quer. Eu acho que o Rodrigo Maia quer. Eu acho que o Alcolumbre quer. Eu acho que todas as pessoas de bom senso querem um mundo mais igual, onde as pessoas têm acesso ao mínimo de dignidade, comer, se vestir, dormir, né? Então, esse mundo de fraternidade, esse mundo de justiça, esse mundo de menor desigualdade, passa por várias instituições, passa pela igreja, pela espiritualidade libertadora, mas passa também pela caneta da política. E por isso que nós estamos insistentemente dizendo para vocês a importância de ser um politikos, um animal político, a importância de vestir a camisa, não só da União Soviética, mas vestir uma camisa politizada, onde todos vão na mesma direção, com propostas para fazer essa discrepância de direitos e deveres e de acesso a bens diminuir. Como que a gente faz isso? Isso seria uma linha de interpretação, de resposta que você poderia fazer no seu texto, né? Vou dar a última leitura do Gessé, né? Ele usa bastante o Max Weber e o Marx, porque ele é sociólogo. Então, se vocês precisarem de alguma colaboração para entender melhor o Max Weber e o Marx, vocês podem pedir uma ajuda para mim, mas especificamente para o Augusto, porque são autores da sociologia, né? O Marx, tranquilo, o Weber, menos, né? Eu sei bastante que está sendo citado ali, porque o Weber escreveu o espírito do capitalismo e a reforma protestante, porque esse texto fez muito eco nos Estados Unidos, né? Então, isso está presente, por exemplo, olha só, o texto do Weber está presente, por exemplo, nessa teologia da prosperidade, no sentido de que a bênção de Deus está sobre as pessoas que prosperam e têm coisas, etc, etc, etc. Né? Muito bem. E ele aparece aqui, né? Olha só. Veja aqui, ó.
Max Weber, a perceber no sujeito a fonte de todo sentido e moralidade, não dá conta, em toda a sua dimensão, da extensão do horizonte valorativo, moral e simbólico presente nessas configurações, né? Institucionais exportadas do centro para a periferia. Então, esse movimento é importante, né? Por quê? Porque é um movimento que vai do neutro à meritocracia ou vai da periferia ao centro. Eu vou encerrar a apresentação. Esse movimento que vai da periferia para o centro é um movimento libertador, é um movimento que todos deveriam procurar, nas suas condições mínimas de existência, fazer. A saída da periferia para o centro significa que o holofote vai ser ligado sobre você. E um autor da América Latina, ele completou 100 anos há pouco tempo, eu não ouvi dizer nada sobre sua morte, então suponho que ele esteja vivo. Chama Henrique Dussel. E o Henrique Dussel escreveu Filosofia da Libertação, né? E um outro latino-americano chamado Henrique Rojas escreveu um livro chamado O Homem Light. Os dois textos fazem alusão a essas pessoas que fazem esse trâmite da periferia para o centro, e no centro recebem a luz social. O que eu estou querendo dizer com isso? Que há invisíveis. A desigualdade, ela é maléfica, inóspita, maldosa, de má fé, inócua, porque ela invisibiliza certos grupos. Nós não vemos os pobres, nós não vemos os famintos, nós não vemos os díspares, nós não vemos os que sofrem com a guerra, nós não vemos os imigrantes que são deportados, importados, recortados, jogados ao mar ou mortos, jogados na sarjeta dos continentes. Então, o pior passo, pior questão da desigualdade é quando não consegue sair da periferia e ir para o centro. Não é simplesmente um passo físico, trata-se de ter luz, de ser enxergado pelos outros, de ver sua causa ser lutada. Então nós estamos vendo aí que nos autos o juiz não reconheceu provas suficientes e ele não fez menção ao estupro culposo, porque não existe essa expressão no Código Penal, mas ele quis dizer o seguinte: o advogado e a vítima não ofereceram para a justiça elementos que pudessem levar o acusado a ser condenado, né? Ontem também, um radical de direita que trabalhava na Jovem Pan, ele disse da própria filha: se a minha filha bebesse e fosse para uma festa, uma amiga, onde tivesse rapazes, e lá ela fosse, sei lá, abusada, eu ia perguntar em que situações. E aí ele disse a pior besteira possível. Ele disse: você bebeu, você tem que ser condenada, porque se uma pessoa bebe, dirige e mata, é um acidente doloso, porque você bebeu e ofereceu risco ao outro. Mas isso não pode ser aplicado a uma pessoa que não consente ter relações com outra pessoa. E ele foi mandado embora da emissora ontem mesmo por essa live pessoal. Nem estava trabalhando para a empresa, mas a política da empresa acabou fazendo isso. Enfim, espero que vocês tenham entendido. Essa aula fica gravada, ela vai para a aba lá, vocês podem assistirem de novo. E o exercício vocês têm 2 enxertos, fazer uma interpretação. Não se apeguem à concepção técnica, sejam livres na descrição. Vou só tirar uma fotinha, como sempre. Opa! Muito bem. E agradecer a todos vocês são uma graça mesmo, muito caridosos de ouvir um professor de filosofia numa manhã de quinta-feira meso fria, né? Tá bom? Um abraço, a gente se encontra na semana que vem. Qualquer coisa, manda um WhatsApp em relação ao exercício, ou
qualquer questão que quiserem conversar, tá bom? Obrigado, tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Depois eu quero assistir a gravação para fazer atividade. Tá bom. Falou, senhor. Valeu, Carlos. Fala, Jean, que bom que você votou. Valeu, Stetson, até mais. Eu vou responder para você lá aquela sua pergunta. Tchau, Giovana. Nicolas também, obrigado. João Caetano. Vocês têm tudo voz grave, mano.